Todo mundo que investe na bolsa de valores ou quer que você invista fala a mesma coisa. Bolsa é para longo prazo. No longo prazo o retorno vem. Agora, será mesmo que essa história é verdade? Será que investir na bolsa de valores em ações é furada? Será que investir em fundos imobiliários também na bolsa de valores é o conto do vigário, como fala Luiz Barsi? Eu quero te trazer uma visão simplificada sobre tudo isso, os verdadeiros comparativos que você precisa fazer. Vou abrir aqui qual é a minha postura em relação à bolsa de valores e também quais as alternativas que a gente tem para o retorno pífio da bolsa de valores. Enfim, esse é mais um vídeo direto ao ponto, porque aqui eu valorizo muito seu tempo numa linguagem extremamente simples para qualquer pessoa entender. A única coisa que eu peço em troca não custa absolutamente nada para você. Você já pode fazer no começo do vídeo, que é deixar o like. Então clica no botão de like aqui. Fica o meu muito obrigado para todos vocês que curtem os vídeos, todos que comentam, que compartilham os vídeos aqui do canal. Afinal de contas, isso ajuda muito a gente aqui e o conteúdo, enfim, a entregar para mais pessoas. E aproveitando, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, fica o meu convite para você se inscrever, clicar aqui no sino das notificações e ativar ali todas para receber sempre aviso de quando tem conteúdo novo aqui. São pelo menos 3 vídeos, todos eles focados em ajudar a botar dinheiro no teu bolso, por isso eu garanto que você não vai se arrepender. Bom, de cara, a primeira coisa que eu quero trazer aqui para você é uma comparação do Ibovespa e do IFIX com a renda fixa, porque é essa a maneira mais justa da gente analisar aqui se no longo prazo as ações, ou melhor dizendo, o índice principal de ações, o Ibovespa, e o índice principal de fundos imobiliários, o IFIX, superam a renda fixa ou não. Eu já quero adiantar aqui, antes de te mostrar o gráfico, que não faz sentido a renda fixa render mais do que a renda variável em nenhum país. Afinal de contas, na renda variável você assume riscos maiores, então se pressupõe que por assumir esses riscos você exija um prêmio por esse risco, né? Ou seja, um retorno ao longo do tempo maior. E é assim que racionalmente todo investidor deve pensar. Só que o que acontece é que, apesar de na maioria dos países isso ser uma verdade, ser um fato, ou seja, a renda variável no longo prazo traz mais retorno do que a renda fixa, no Brasil nós temos uma jabuticaba. Eu já vou te mostrar isso aqui na tela. Dá uma olhada aqui comigo numa janela ótima de tempo, ou seja, quando todos os ativos já existiam. Aqui o último deles foi, né, o último índice foi justamente o índice dos fundos imobiliários, o IFIX. Então se eu tiro o IFIX aqui, a gente vê Ibovespa contra CDI e nós vemos que desde 2012 aqui, nós temos Ibovespa cruzando para cima da linha do CDI apenas em algumas vezes, né? E nesse momento nós temos Ibovespa abaixo do CDI. Agora, quando eu boto o IFIX aqui, nós vemos um comportamento semelhante, um pouquinho menos de volatilidade do IFIX, ou seja, aquele sobe e desce do gráfico, né, é um pouco menos impactante, tem menos volatilidade, descidas menores e subidas menores também, mas eu vejo a mesma coisa, o IFIX passou aqui o Ibovespa desde lá de 2012 uma vez e depois não mais. Se a gente for comparar aqui, todos nós vemos um retorno de 2012 para cá de 217% do CDI, 139% do Ibovespa e 126%, 126,7% do IFIX. E aqui muita gente se agarra nessa informação e já conclui de cara, que é uma conclusão lógica, é o que o gráfico está mostrando, faz mais sentido investir na renda fixa no Brasil do que na renda variável. Afinal de contas, além de eu correr menos risco estando investido no CDI, eu tenho uma rentabilidade de longo prazo superior. Então, para que eu vou tomar risco na renda variável se eu tenho a segurança e a maior rentabilidade na renda fixa? Não faz sentido. Agora, o que você precisa entender quando você vê esse tipo de gráfico por aí é que as coisas não são tão absolutas assim quanto parecem. Porque aqui eu estou comparando, por exemplo, a mesma compra exatamente numa data específica de IFIX, Ibovespa e CDI. Então, significa, por exemplo, que eu comprei, entre aspas, R$100 de Ibovespa lá em setembro de 2012, que é onde começa, comprei R$100 de CDI e R$100 de IFIX. E aí, simplesmente esqueci esses R$100 em cada um e agora, no final desse período aqui, em 2025, eu tô olhando aqui para ver quanto cada um rendeu. E na prática, não é assim que a gente investe. Então, sim, apesar do retorno do Ibovespa e do IFIX não ser tão atrativo assim, não ser tão interessante, a gente precisa olhar outras janelas de tempo. E aí eu pego a rentabilidade histórica em outros recortes de tempo. 60 meses, quem ganha? CDI. 48, CDI. 36, CDI. 24, CDI. 12, CDI. 6 meses, o IFIX ganhou uma. 3 meses, CDI. No ano de 2025, Ibovespa está na frente. No mês, CDI. Só que eu também não posso olhar somente para isso. Então a gente olha aqui para as janelas móveis também. E nesse caso aqui a gente consegue observar que em termos de janelas móveis, para ficar mais justa a comparação, por várias vezes, aí o gráfico virou uma bagunça aqui, né? Mas por várias vezes eu tenho, por exemplo, o Ibovespa rendendo bem mais do que CDI e do que o próprio IFIX, né? O IFIX mesmo acima, bem acima do CDI. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui lá quando o CDI era abaixo de 2,26 aqui numa média, o Ibovespa chegou a tirar uma diferença absurda aqui, 69,23 contra 2. O IFIX também, 25,7 contra 2. Tiveram várias outras janelas aqui onde Ibovespa e IFIX superaram
pegaram CDI. Então esse é um primeiro ponto. Você não pode olhar somente para o gráfico absoluto, pegando exatamente o mesmo recorte de tempo ali e deixar aquele gráfico correr, porque não é assim que funciona na prática. Ninguém investe assim. Eu vou colocar um valor aqui nos 3 ativos e vou esperar e nunca mais vou mexer, nunca mais vou aportar, nunca mais vou fazer nenhuma retirada. Na prática, como é que você investe? Você vai comprando ações, você vai comprando fundos imobiliários, vai comprando renda fixa. Ao longo do tempo, vai fazendo aportes nesses ativos. Em dados momentos você vai comprar mais barato, em outros momentos você vai comprar mais caro. Em alguns momentos o CDI vai estar, como está hoje, em 15% ao ano. Em outros momentos vai estar a 2%, por exemplo, como a gente já viu acontecer. Ou seja, a gente não domina isso. Então o primeiro erro aqui é achar que é uma verdade absoluta um simples gráfico que a gente vê na internet. Tem todo um contexto para analisar, falando em termos estatísticos, para você entender como é que funciona cada ativo, quais são os riscos e qual é o retorno que você pode esperar. E se a gente for esmiuçar as classes de ativos aqui, quando você monta uma carteira com fundos imobiliários selecionados, você tende a ter um retorno superior ao IFIX. Outro ponto é que o investimento em fundos imobiliários é uma exposição a imóveis, então a gente deve comparar com imóveis. E quando a gente compara com imóveis físicos, o que a gente vê é que na média os fundos imobiliários têm um retorno absoluto bem superior ao retorno dos imóveis, principalmente por conta da diversificação que eles têm. Isso é um outro ponto mais positivo aqui pro lado dos fundos imobiliários. Também pelo fato da liquidez desses ativos, que é infinitamente superior à liquidez que a gente tem num imóvel. E mais um ponto a favor dos fundos imobiliários é que eles são isentos de imposto de renda no dividendo, ou seja, o aluguel que você recebe é isento. Quando você aluga um imóvel físico, por exemplo, você não tem a isenção daquele aluguel que você está recebendo. Inclusive já apertou bastante o cerco em relação à própria sonegação em conta disso. E por fim, os fundos imobiliários são investimentos passivos, ou seja, você não tem envolvimento com imobiliária, com inquilino e tudo mais. Você simplesmente compra uma cota e a partir desse momento ela passa a te pagar mensalmente isento de imposto de renda. Na minha estratégia pessoal, fundos imobiliários são indispensáveis, até pelo fluxo de caixa que eles geram, a renda passiva e todas essas outras questões, esses pontos positivos que eu falei. Agora falando das ações especificamente, quando a gente faz stock picking, ou seja, escolher as próprias ações, se bem feito, você tende a ter um retorno bem superior ao retorno do Ibovespa, porque sim, o Ibovespa é um índice ruim. Ele tem muitas empresas com muito peso, commodities, dependência de preço de commodities, do próprio dólar, e estatisticamente não faz tanto sentido você investir direto no Ibovespa. E uma coisa que pouca gente presta atenção é que quando a gente compara, por exemplo, o índice Ibovespa contra o índice americano, o S&P 500, a gente tem lá um retorno que surra, mas surra mesmo, o retorno do nosso Ibovespa. Só que o que acontece é que lá nós temos um mercado muito mais maduro. Mais da metade das pessoas da população americana investe em ações, investe na bolsa de valores, sem contar o mundo inteiro que também investe lá. Já no Brasil, nem a própria população brasileira investe nas ações daqui. É menos de 3% da população que investe na bolsa de valores. E isso significa que é muito mais fácil encontrar empresas que deveriam estar valendo muito mais do que valem hoje, grandes assimetrias, aqui na nossa bolsa do que na bolsa dos Estados Unidos. Isso vale ainda mais do que naquela relação que eu fiz com os fundos imobiliários, porque nos fundos imobiliários, por exemplo, a gente consegue tirar um retorno acima do IFIX, mas não chega ao tamanho do retorno que a gente consegue tirar em cima do Ibovespa com uma boa carteira de ações. A minha carteira pessoal de ações, por exemplo, rende mais do que o dobro do Ibovespa. E eu quero compartilhar com você uma coisa que me ajuda muito na hora não só de escolher ações, mas também quais eu mantenho na minha carteira. Eu uso várias ferramentas para investir, como eu sou educador financeiro e investidor profissional, eu contrato as melhores ferramentas para isso. E uma delas eu uso há anos e há algum tempo eu tenho a assinatura do Investing Pro. E eu vou te mostrar aqui brevemente algumas das funções como exemplo. Então aqui eu tenho empresas que eu posso colocar aqui nos meus favoritos, eu excluí todas elas aqui para mostrar para você somente um exemplo. Eu deixei aqui só a VEG, que muita gente está falando agora, só para você ter uma ideia de como é que funciona aqui as ferramentas, né? Então vai me dar aqui um preço justo para a VEG, qual é o potencial de alta, a classificação do preço justo, se está barato, se não está, preço-alvo dos analistas, classificação-alvo dos analistas, classificação geral. Arrastando para o lado aqui eu tenho várias outras informações sobre a empresa e claro, se eu clicar nela aqui, eu vou ter tudo detalhado da empresa, ó. Bem detalhado, beleza? Então, mostrada essa parte aqui, eu vou rapidamente para essa outra parte aqui, que é ideias. E aqui eu tenho acesso a, por exemplo, as maiores carteiras dos maiores investidores. Então, aqui, ó, esse primeiro nomezinho aqui para você ver. Warren Buffett, eu consigo ter acesso aqui e ver também comparações e tudo que ele tem na carteira aqui detalhadamente, os gráficos todos para você poder analisar a carteira, por exemplo, do Buffett. E aqui a gente tem várias outras carteiras aqui, ó, Ray Dalio também, que eu gosto bastante. E aqui nós temos também, tá vendo aqui, ó, ver ações baratas. Se eu clico aqui, eu consigo ter uma ideia das mais baratas, as mais descontadas aqui. Então, por exemplo, eu consigo acessar o preço, o potencial de alta,
preço justo, saúde financeira, nota de fluxo de caixa, nota de crescimento, ou seja, eu tenho várias informações aqui das empresas e obviamente clicando nelas eu vou ter também como acessar bem mais informações, né, de cada empresa individualmente. Mas ele me traz aqui um ranking com os maiores potenciais de alta, de acordo com as análises dos analistas e também de uma outra ferramenta que eu já vou mostrar aqui para você. Mas nós temos aqui também as mais sobrevalorizadas, máximas de 52 semanas, mínima de 52 semanas, mais ativos, ganhadores, os que mais valorizaram. Enfim, você tem uma série de ferramentas aqui para olhar em relação às ações para entender quais são as mais baratas, quais estão fazendo mais sentido no momento. Voltando aqui, outra ferramenta bem interessante, sem contar todas as outras ferramentas do Investing, tá? Tem muito mais coisa do que, muito mesmo, do que isso aqui que eu tô mostrando. Mas eu vou tentar resumir o que é bastante interessante aqui nessa parte de análise de ações. Nós temos aqui, por exemplo, as ProPix IA. O que é isso aqui? É um conjunto de carteiras com estratégias para superar o mercado guiadas por inteligência artificial. Então aqui nós temos várias carteiras. Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, melhores ações brasileiras. Supera o Ibovespa com estratégia de inteligência artificial. Esse portfólio destaca 20 ações brasileiras que podem liderar o mercado a cada mês. Mostra detalhes aqui, frequência de rebalanceamento mensal. Nós temos aqui desde o dia 1º de janeiro de 2015, o backtest, ele está dando um retorno anualizado de 22,7%, um desempenho superior ao Ibovespa de 598,3% e um absoluto de 765,8% no período. Descendo aqui, você tem várias outras carteiras. Olha só, empresas sólidas do Brasil, ações defensivas do Brasil, ações baratas do Brasil, Titãs de Tecnologia aqui Estados Unidos, vence o S&P 500 Estados Unidos, domine o Dow Jones Estados Unidos, e aí você tem várias outras e consegue acompanhar aqui o retorno total da carteira durante os períodos aqui, 12 anos, desempenho superior ao índice, né, ao S&P 500, S&P 500, retorno anualizado, você consegue ver isso sobre todas elas e é óbvio que você clicando aqui você vê todos os detalhes, gráficos, quais ações tem dentro de cada ou de cada uma dessas carteiras. Depois você tem uma série de outras coisas aqui, tá? Gráficos, explorador de dados, filtro, você pode filtrar o que você quiser aqui, eu quero só ações com tal retorno, só ações com tais indicadores, etc, você consegue filtrar. E também você tem o Warren AI. O que é isso? É uma ferramenta de inteligência artificial tipo ChatGPT que você conversa com ela, ela te dá só informações sobre ações, sobre mercado, etc, etc. Em resumo, é um GPT focado em investimentos exclusivamente. David, quanto é que tu paga para ter acesso a tudo isso? Eu peguei em promoção e neste exato momento, no momento que eu tô gravando esse vídeo, e esse é um dos motivos pelos quais eu tô gravando esse vídeo agora, é que eles estão com uma promoção bastante agressiva. Quero mostrar aqui para você. Nós temos aqui, além de todos os detalhes, né, a oferta aqui, ó, com 50% de desconto. Então, descendo aqui, a gente vê os detalhes da oferta e vê que no anual nós temos 45% de desconto e no 2 anos são 50% de desconto. Para você que quer assinar, eu tô deixando o link aqui no comentário fixado e também na descrição do vídeo, só que tem um macete, então presta bastante atenção para você conseguir um desconto maior. Nós temos um cupom aqui que é o cupom Guedes Pro e ele dá um desconto em cima do desconto de mais 15%, ou seja, o desconto é cumulativo. Você tem aqui os até 50% de desconto, mais os 15% sobre o valor utilizando o cupom. Agora compartilhando com você aqui como é que eu utilizo essas análises, essas ferramentas todas, se eu escolho uma carteira específica, se eu não escolho, se eu fico seguindo exatamente uma carteira durante um determinado período. E a resposta é que não. Eu uso ferramentas como o Investing Pro para ajudar a embasar as minhas decisões do que comprar e também se eu mantenho ou não mantenho determinada ação na carteira. Então eu faço os meus próprios filtros e isso aqui me ajuda ainda mais a embasar as minhas decisões. Sem contar que essas ferramentas de IA, elas são baseadas em quant. E isso é uma parte um pouco mais difícil de fazer. Somente grandes fundos conseguiam fazer com maestria essas análises quant para poder ter retornos superiores à média do mercado. O mais famoso deles é o maior retorno de todos os tempos, que é o retorno do Jim Simons, que tinha lá uma gestão de um fundo quant. Ele chegou à rentabilidade média anual, para você ter uma ideia, de quase 40%, isso em dólar. E as ferramentas de inteligência artificial da Investing também fazem uso de dados quant. E para finalizar, uma coisa que você não pode deixar de fazer caso você queira bater o mercado com uma boa carteira de ações robusta é rebalancear a carteira de tempos em tempos, ou seja, analisar constantemente as empresas que você escolhe, eventualmente trocar alguma posição, principalmente por perda de fundamentos. E se você tem uma carteira com os melhores ativos do mercado, você não pode ter medo também de aportar nesses ativos quando eles caem. Então, via de regra, o rebalanceamento também se trata de vender aquilo que subiu muito e comprar um pouquinho daquilo que ficou para trás. Dessa maneira, você vai equalizando os pesos na sua carteira de ações, e se você faz isso também com as outras classes de ativos, aí você tem uma carteira muito mais robusta e que tende a bater com alguma folga os índices e a média dos investidores. Dito isso, sem mais, eu vou ficando por aqui. Já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir. É só clicar nele. Um forte abraço e a gente se vê lá.